Oi amigos, tudo bem com vocês? Aqui é o Carlos Collect, sou psicanalista e nós estamos aqui falando um pouco sobre saúde mental, saúde psicológica, emocional. Espero que vocês estejam bem, estejam caminhando dentro de uma proposta de crescimento, desenvolvimento da própria vida, porque essa é a nossa grande obra. A nossa grande obra somos nós mesmos, a nossa própria construção desde o momento que a gente nasce. Bom, dentro desse campo da saúde psicológica, mental, ela está intrínseca, enraizada em muitos contextos da nossa vida, como família, como sociedade, enfim, tudo isso que nos constitui. E como nós consideramos, assim consideramos que nós temos 5 instâncias que são essenciais, que são pilares na nossa vida, que nós precisamos nos ater, precisamos cuidar, prestar atenção, porque nós somos biopsico-históricos, sociais, espirituais. Então nós vamos ter essas 5 instâncias que nós precisamos prestar atenção, ou seja, o biológico, que é o nosso corpo, a nossa soma, o somático, alimentação, respiração, exercícios físicos, tudo isso compõe o nosso biológico, o nosso funcionamento enquanto corpo, enquanto matéria, concreto, o sono, enfim, como nós nos movimentamos nesse sentido e como estamos nesse sentido. Aqui a ideia não é ser perfeito, a ideia não é andar em perfeição, mas é gerar uma consciência e uma compreensão de como nós estamos funcionando nestas instâncias, ou seja, biológica, psíquica, que é como nós vemos, como nós percebemos o mundo, como nós percebemos a nós mesmos, como nos relacionamos com as nossas emoções, como estamos sentindo, como estamos interagindo com o mundo à nossa volta ou com o próprio mundo interno, como estamos lidando com o nosso aspecto emocional, raiva, ódio, agressividade, ou outras questões que envolvem a questão psíquica, o psiquismo humano. E nós temos a interação familiar, que é o histórico, o que nos construiu, o que nos trouxe até esse momento, como nós interagimos com os nossos pais na infância, com a mãe, com o pai, com os irmãos, como que isso formou a nossa vida, as palavras que a gente ouviu, os comportamentos que nós observamos dos pais, a questão da infância. Então, como isso está dentro de nós? Nós precisamos trazer consciência a isso e compreender o olhar que nós criamos a partir da infância, olhares mal adaptados dos nossos pais, os pais imaginários, se a gente teve pais que foram excessivamente bons ou foram agressivos, violentos, como nós, enfim, vivenciamos essas experiências históricas na nossa vida. E o aspecto social, que é o ambiente que nós vivemos, as amizades, os pactos, as relações, namoro, casamento, enfim, o social, os nossos pactos sociais, as nossas alianças sociais, como está? Quais são os ambientes que eu frequento? Quais são os ambientes que fazem parte da minha vida? Quais são? Como me influenciam? Nós temos também o aspecto espiritual, e o espiritual aqui não estou falando apenas de religião ou de frequentar um templo, uma espiritualidade que acontece dentro de algum contexto de igreja ou algo desse tipo. Eu estou falando da espiritualidade no sentido mais amplo, que é a nossa percepção de algo maior, algo que transcende a nossa humanidade, algo que de certa forma nos sustenta, nos inspira, nos motiva para além daquilo que somos no concreto, no mundo sensível. Espiritualidade, ela vem da palavra espírito, no grego é pneuma, no hebraico é ruach, que tem a ver com sopro, ar. Então imaginemos um pneu, que é da onde vem a palavra pneuma.
O pneu está ali, tem um ar dentro dele, ou seja, isso seria o espírito que movimenta, que habilita, que faz o pneu ser pneu, que dá inspiração, que faz ele se movimentar. Então isso seria o espírito, seria a vida de espiritualidade, algo que nos inspira e nos dá movimento e que nos ajuda e nos habilita a nos mover. Isso é espírito. Nós somos pneumáticos, por exemplo, no nosso corpo existe um ar, um sopro, um espírito que nos dá energia e nos dá força. Isso é espiritualidade. E cada um tem a sua e deve achar a sua espiritualidade. Isso pode acontecer dentro de um templo, de uma igreja? Pode, mas não é necessariamente isso. Pode estar além disso. Então essas são 5 instâncias que é importante nós observarmos e termos consciência de como estão esses mecanismos para gerar então uma homeostase, um equilíbrio, não exatamente a perfeição, mas andar de forma mais equilibrada, que dá conta da própria vida. Ok? Então um abraço.